Começa agora. Diário Econômico Original. Uma parceria entre o Banco Original e o Canal Rural, com uma análise das principais informações que impactam os mercados, a economia global e do Brasil. Apresentação Marco Caruso. Bom dia, hoje é dia 16 de janeiro de 2023 e esse é o seu bom e velho Diário Econômico Original. E agora, sob o meu comando, de volta. Se vocês estiverem em boa companhia, esses dias com o Edu, a quem eu agradeço mais uma vez. Segurou o rojão e mandou bem demais. Valeu, Edu. Bom, acabaram as minhas férias, então eu estou preparado para esse 2023. Que eu não vou chamar de desafiador, porque essa expressão na boca de economista ficou igual gratidão na boca de coach. Tem cara de engodo. Enfim, energia quase recarregada, porque viajar com criança de 2 anos não tem descanso de verdade, mas vamos com tudo, pessoal. Por aqui no Brasil, eu destacaria a participação do nosso ministro da Fazenda, o Haddad, no Fórum Econômico Mundial lá em Davos. A ministra do Meio Ambiente, a Marina Silva, também participa do evento, entre outras autoridades. Existe essa aposta do nosso governo de vender o país como uma peça importante nas discussões sobre sustentabilidade global dentro dessa nova narrativa verde do mercado financeiro, da importância da sua presença. Fora isso, eu imagino que o evento poderia ser usado para vender uma postura austera do Haddad também. As medidas anunciadas semana passada por ele não são nada estruturantes na minha visão, já que elas são majoritariamente temporárias, algumas são de difícil estimativa real do seu impacto e outras que apenas caçam novas bases tributáveis. Só que vale o crédito de que é melhor tentar reduzir o rombo das contas públicas desse ano do que o contrário, certo? Dito isso, vale ficar de olho no que vai começar a pipocar de notícias sobre reforma tributária aqui no Brasil, o que poderia ser um evento positivo para mercados ao longo do ano aí se de fato a reforma voltar a andar. O secretário Bernardo Api, que é mentor intelectual dessas reformas que já estão no Congresso há anos, foi colocado de novo lá na Fazenda só para isso. Reforma tributária salva as contas públicas? Não. O que salva as contas públicas mesmo é saber como que os gastos não vão voltar a crescer mais do que o PIB. Só que a reforma, se ela simplificar as regras do jogo, seria muito positiva para o ambiente de negócios no longo prazo para o Brasil. Então fica a torcida, obviamente. Aliás, seguindo então no samba de uma nota só fiscal, o Haddad disse na sexta no encontro com o mercado financeiro que ele quer perseguir um déficit nas contas federais de menos de 1% do PIB esse ano e de 0% no ano que vem. O desafio é enorme, mas dá para testar nos próximos tempos se ele está sendo bem sucedido. A primeira batalha dele contra o que os jornais chamam de ala política do governo vai ser tentar manter o salário mínimo em R$ 1.302, versus a tentativa da ala política de subir para R$ 1.320. Como várias linhas de despesa do governo são atreladas ao salário mínimo, isso faz uma boa diferença sim. Aumentariam as despesas se fosse para 1.320. Outro teste da força verdadeira do Haddad e da disposição do governo em conter essas incertezas fiscais vai ser a reoneração ou não da gasolina e do álcool, que estão com o PIS/COFINS zerados por 2 meses. A turma da ala política quer esticar por no mínimo 6 meses, só que essa receita é importante, então o Haddad provavelmente gostaria que isso fosse muito mais curto, esse período. Vamos ver. Falando lá de fora, a semana tem vários eventos relevantes. Começando nessa madrugada de segunda para terça, o governo chinês divulga o PIB do 4º trimestre do ano passado. O consenso tem queda de 1% na margem, que se vier, levaria o PIB do ano fechado de 2022 para uma alta de 2,7%. Ou seja, se bobear até abaixo do que o Brasil cresceu. A política de Covid-0 chinesa trouxe várias complicações para o país, mas o número do PIB em si não parece tão relevante para os mercados. Nas últimas semanas, a gente tem visto uma sequência de valorizações dos ativos por conta da reabertura da economia e a expectativa de que o fim da política de Covid-0 poderia servir como um bom impulso para a economia. A exemplo do que a gente já viu aqui e em outras partes do mundo no ano passado, por exemplo. Já nos Estados Unidos, eu destacaria a nova temporada de balanços, que acaba ganhando tração essa semana. O consenso já tem viés negativo para os resultados, dando continuidade à tendência de enfraquecimento da lucratividade das companhias.
É bem difícil, aliás, imaginar uma inflexão nessa tendência ruim para 2023, né? Uma melhora da lucratividade, já que a gente tem vários ventos contrários. A exemplo do custo do capital, dos juros altos e dos impostos mais altos também que a gente tem por lá. Bom, e para terminar, eu vou ficar de olho no Japão essa semana, que é um país que eu falo pouco aqui, mas obviamente é muito relevante para o mundo. Numa conjuntura em que os juros estão subindo de forma sincronizada e espalhada pelo mundo, e que até a inflação japonesa tem dado algum sinal de vida, o Banco Central japonês voltou a ser pressionado pelos mercados semana passada para mudar sua postura monetária ultra frouxa, de juros zero e de controle da curva futura de juros. Os rendimentos dos títulos de longo prazo do governo japonês e o ien subiram bem na sexta-feira. Não tem novos sinais de que eles gostariam de mudar a política de novo. Então essas apostas especulativas do mercado poderiam respingar mundo afora, afetando outras curvas de juros. Vamos ver como as autoridades vão responder lá no Japão. Por hoje é isso, turma. Bom dia, bons negócios e sorte sempre. Você ouviu Diário Econômico Original, uma parceria entre o Banco Original e o Canal Rural, com uma análise das principais informações que impactam os mercados, a economia global e do Brasil. De segunda a sexta, às 6 da manhã, no Spotify e YouTube.